Pessoal, boa tarde. Vamos dar início aqui, então, à nossa última sessão clínica de 2025. Eu sou Sabrina, enfermeira estomaterapeuta, acompanhada pela Marinete, que é a enfermeira dos cuidados paliativos. E hoje a gente tem a alegria de ter a presença da Carol, que vem falar sobre falência cutânea, identificação e manejo. Então, Caroline Silveira é enfermeira, mestre em ciências pela USP, residência multiprofissional em saúde do idoso e cuidados paliativos pela USP, pós-graduada em enfermagem e estomaterapia pelo Centro Universitário São Camilo, titulação de especialista em enfermagem e cuidados paliativos pela ABEM e a ANCP. Atualmente, ela é proprietária e RT da Florar Serviços de Enfermagem e Educação em Saúde, coordenadora do Comitê de Cuidados Paliativos na Atenção Primária à Saúde e Atenção Domiciliar da ANCP e voluntária em comunidades compassivas em São Paulo. Obrigada, Carol, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Como a Sabrina disse, eu sou Caroline, me chamem de Carol. Sou enfermeira da área de saúde do idoso e cuidado paliativo desde que me formei, então há mais de 13 anos. E costumo dizer que só dou conta de ser enfermeira porque o cuidado paliativo me salvou. E aí, diante de tantas demandas dos pacientes ao longo do tempo, eu também fiz estomaterapia. E aí entendi que as duas áreas têm muito em comum, né? Então, assim como a Marinette e a Sabrina estão aqui representando as duas áreas, eu vivencio isso no meu dia a dia e eu percebo a importância da articulação entre essas duas áreas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito, da falência cutânea. Como é que a gente identifica, como é que a gente percebe quando a gente está falando de uma ferida inevitável, né? E quando a gente, como que a gente diferencia esse tipo de lesão de outras, né? E como é que a gente trata, então, uma vez que a gente conseguiu, entender como identificá-las. Aqui é um pouco do meu currículo, que a Sabrina já disse. O mais importante, acho que é enfatizar que nos últimos anos eu venho me dedicando para a minha própria empresa, que é uma empresa que oferece serviços de enfermeiros especialistas no domicílio. Eu atuo nas três áreas da estomaterapia, e uma das linhas de cuidado aí, né, da Aflorar é o cuidado de fim de vida. Então, eu tenho bastante experiência com acompanhamento de pessoas com doenças avançadas no domicílio até o fim da vida, tá? Então, vocês vão perceber que na minha fala o tempo todo eu vou acabar remetendo a algumas vivências dentro do ambiente domiciliar, embora eu já tenha trabalhado em hospital, em ambulatório, a atenção domiciliar é a minha grande paixão, então eu vou acabar falando bastante desse lugar. Começo dizendo que, inevitavelmente, em um momento ou outro, falarei de marcas, nomes comerciais, mas que não tenho nenhum conflito de interesse, não sou vinculada a essas empresas. O que eu vou conversar aqui com vocês hoje tem muito mais a ver com prática clínica mesmo, do que eu faço do meu dia a dia, de como a gente constrói esse cuidado para essas pessoas com doenças avançadas no dia a dia. Começo resgatando, né, essa ideia de que a pele é o maior órgão do corpo humano e exerce várias funções importantes para o nosso organismo, de proteção, termorregulação, metabolismo, percepção sensorial, e excreção. E isso é importantíssimo, né, de nós entendermos, porque às vezes a gente olha para uma ferida de uma forma dissociada do corpo. E a ferida ela acontece, atinge, acomete o maior órgão do corpo humano, né? Então, a gente precisa entender a influência que todos os outros sistemas, que todos os outros órgãos têm nesse maior órgão do corpo humano. Então, já começa a introduzir muito do que a gente vai falar aqui hoje. Não vou ficar lendo isso para vocês, mas depois eu vou compartilhar esse material e para quem tiver interesse em consultar as referências, aqui eu tirei de um manual que fala sobre as alterações da pele no envelhecimento, e isso é muito importante de entendermos. Naturalmente, fisiologicamente, a pele, como o maior órgão do corpo humano, vai sofrer diversas alterações conforme nós envelhecemos, né? E dentre elas, vai fazer com que essa imagem eu gosto bastante, com que haja uma redução de ureia, de ceramidas, e isso faz com que essa pele fique mais frágil e, portanto, mais desprotegida, talvez mais incapaz de lidar com os eventos estressores, com os fatores ambientais. Então, aquela história de, nossa, o idoso tem a pele que parece um papel, né? De tão fininha. Isso tem a ver com um mecanismo que acontece com uma alteração fisiológica do próprio envelhecimento. É natural que a pele fique mais fragilizada.
Se a gente já entende que esse é um processo natural, o que que a gente vai fazer quando a gente cuida de um paciente idoso? Ter mais atenção, né? Ter um cuidado redobrado com esse maior órgão do corpo humano, porque a chance desse idoso, né, desenvolver algum tipo de lesão é muito maior do que em outros pacientes. Quando nós falamos de um idoso em uma condição de saúde já mais avançada, mais comprometida, aí a gente tem um risco ainda maior. Então, percebam que o raciocínio que a gente tem que ter é que vai muito antes do desenvolvimento da lesão. Então, quando a gente vai avaliar uma lesão, não dá para a gente ficar olhando só para a ferida. A gente precisa olhar essa pessoa como um todo, porque se nós tivermos na nossa cabeça que a pele é o maior órgão do corpo humano e que é um órgão que sofrerá impacto de todos os outros sistemas e de todo o resto do funcionamento do corpo, a gente consegue nunca esquecer, né, de entender que nunca vai ser só uma ferida, né, que a gente vai precisar olhar para essa pessoa de uma forma bastante ampla. Num contexto de doença avançada, frequentemente nós temos pessoas com alterações nutricionais, com estados graves de desnutrição, inclusive desenvolvendo uma caquexia que muitas vezes é irreversível. São pacientes que, em geral, eles acabam ficando mais parados, né, com menor mobilidade. Há uma hipoperfusão, então a perfusão desse paciente com doença avançada já não é lá essas coisas, o que, né, nos leva a entender que a oxigenação tecidual também já não é muito boa. Há um aumento da fragilidade cutânea e aí pode acontecer surgimento de novas lesões, piora das lesões que já existem, e até mesmo infecções cutâneas. E tudo isso causa dor, desconforto, impacto negativo na qualidade de vida, que é tudo aquilo que nós não queremos que esse paciente vivencie, né? Então, percebam que, num paciente com doença avançada, o cuidado com a pele e a chance dele ser acometido por alguma dessas alterações é muito grande. Tá? E aí eu começo introduzindo alguns assuntos, né, que vocês já devem conhecer, mas é só para a gente resgatar inicialmente de que o cuidado paliativo ele é uma abordagem ampla e que nós precisamos iniciar cada vez mais precocemente. A gente tem os gráficos aqui de curvas de evolução das doenças, mas aqui percebam nesse primeiro gráfico que desde o diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida já deveria haver uma parcela, mesmo que pequena, de cuidado paliativo. Nesse momento inicial, o que o cuidado paliativo vai fazer? Usar boas técnicas de comunicação, controlar sintomas, fazer um acolhimento dessa família e iniciar, junto com as demais equipes, o desenvolvimento do plano antecipado de cuidados, do planejamento de cuidados. Tá? E aí, conforme a doença vai evoluindo, a gente percebe que a demanda de cuidado paliativo também vai aumentando. Até que chega um ponto que, infelizmente, essa doença já não responde mais a nenhum tratamento e a gente começa a dizer que há uma indicação de cuidado paliativo exclusivo ou cuidado paliativo ainda predominante, né? Porque o paciente ele passa a ter indicação de cuidados de conforto. E esse momento aqui, onde a progressão da doença e os tratamentos modificadores da doença já não fazem tanto sentido e o cuidado paliativo ele passa a ser primordial, esse é o ponto que nós mais precisamos ter atenção, porque é nesse momento, principalmente, que nós passaremos a lidar com alterações da pele que são inevitáveis, com o que nós chamamos de falência cutânea. Então, eu costumo dizer que nós precisamos ter na nossa cabeça, meio que registrado, mesmo que por cima, qual que é a evolução de cada uma das doenças, né? Quais são as fases de cada uma das doenças, para que a gente consiga compreender qual é o momento que o paciente está vivenciando. E, obviamente, isso precisa ser compartilhado em equipe, né? A gente precisa estar ali muito junto da equipe que acompanha esse paciente para ter essa compreensão ainda mais ampla, para que nós possamos definir a melhor conduta ali para cada um desses pacientes, né? Então, esse gráfico aqui ele está mais visível, e aí aqui a gente vai começar a falar muito de uma fase específica que é o processo ativo de morte. Nós chamamos de processo ativo de morte. Na literatura, vocês vão achar como as últimas 48 horas, últimas horas de vida, enfim. Nos últimos anos, a gente vem adotando essa nomenclatura, né, como processo ativo de morte. Essa fase anterior, nós chamamos de terminalidade, ou de fase final de vida, e aí, logo em seguida, o processo ativo de morte. Percebam que na terminalidade, nós ainda temos uma parcela ali, né,
de oportunidade de tratamento modificador. Então, por exemplo, um paciente que é cardiopata e que tem indicação de um transplante, porque esse órgão já está tão afetado, ele já está vivenciando uma doença em terminalidade, né? Porque a doença já está muito avançada e o órgão vital dele já não consegue mais exercer as funções como antes, né? Então, isso não significa que ele vai morrer do dia para a noite. Ele ainda tem um tempo de vida, mas ele está bastante debilitado. Diferente de quando a gente fala do processo ativo de morte, que aí a gente já está falando de uma proximidade do fim da vida, de uma proximidade da morte visível, claramente visível. É um momento onde nós identificamos sinais de falência orgânica, de falência sistêmica, e o prognóstico, o tempo de vida do paciente nesse momento, é definido de horas a poucos dias. Então, o paciente ele já está mesmo se aproximando, tá, do momento final. E aí, não vou ficar lendo tudo isso, mas, mais uma vez, a título de curiosidade, né, eu sempre gosto de fazer, quando eu vou falar do processo ativo de morte, um paralelo da percepção desse livro, que chama O Livro Tibetano, do Viver e do Morrer. Então, é uma percepção budista da evolução do processo ativo de morte. E eu faço esse paralelo com esse artigo, que é bem antigo, mas é uma das grandes referências que nós temos quando a gente fala de descrever o que acontece no processo ativo de morte. Então, são sinais, sintomas que são evidenciados nesse momento. Quando o paciente está vivendo essas últimas horas, poucos dias de vida, ele começa a ter ele fica mais fadigado, mais enfraquecido, começa a ter perda de peso ainda mais acentuada, perda muscular evidente, há uma inabilidade de fechar os olhos. Às vezes ele emagrece tanto que ele não tem gordura palpebral para fechar os olhos completamente, então fica com aquele olho meio semicerrado, assim, né? Meio entreaberto. E aí percebam que já surge aqui nesse momento a informação de que podem haver alterações cutâneas, alterações na pele, tal, que mostra para a gente que a pele, como o maior órgão do corpo humano, passa a ser afetada por essa fase também. Então, ele perde o controle esfincteriano, tem ressecamento das mucosas, das conjuntivas, pode ter secreções orais e traqueais, desenvolver aquele barulho que a gente chama de sororoca, né? Que é aquele ronco que não adianta aspirar, porque ele vai sendo produzido constantemente, e isso tem a ver, né, com esse processo ativo de morte, é um dos sintomas, dos sinais e sintomas característicos. O paciente pode ter agitação, pode ficar inquieto, meio confuso, pode ter ressecamento, extremidades frias, não consegue mais engolir, pode engasgar mais. Há uma falência cognitiva, então o nível de atenção, a percepção, a capacidade de se conectar com o meio externo começa a ficar reduzida. E, por fim, ele passa a ter alterações respiratórias, né? Então, pode ter oscilação do padrão respiratório, uma hora respira mais rápido, daqui a pouco respira mais devagar, a respiração fica superficial, há a possibilidade dele desenvolver o que a gente chama de delírio terminal, que é uma agitação mais intensa, uma confusão mais intensa no fim de vida, tá? E que aí precisa ser manejado também. Então, percebam que eu já estou descrevendo para vocês algumas evidências que mostram para a gente que esse paciente está iniciando esse processo ativo de morte. Saber reconhecer, né, a fase que o paciente está vivenciando da doença é fundamental, né? Frequentemente eu sou chamada para avaliar lesões de pele, né? Sempre assim, eu falo que eu tenho um para-raio. E aí eu chego na casa do paciente, é uma lesão de fim de vida, é uma falência cutânea. A primeira visita que eu estou fazendo para o paciente, a primeira vez que eles estão me vendo, nunca ninguém nem conversou com eles de que aquela pessoa, né, de que aquele familiar estava chegando ali no fim de vida, e aí eu sou chamada para avaliar uma lesão por pressão, entre aspas, né? E aí, quando você vai coletar o histórico, a família começa a dizer, não tinha nada. Até 2 dias atrás não tinha nada na pele. Aí começou com uma manchinha vermelha e, de repente, virou isso aqui. E a hora que você vai ver é uma lesão super extensa, com tecido desvitalizado, e aí você fala, opa, né, tem que acender um alerta, a gente tem que questionar. Né? Vocês que estão aqui dentro do hospital, acompanhando pacientes o tempo inteiro, vocês percebem que a lesão por pressão, por exemplo, ela não vai surgir do dia para a noite. Ela vai dar alguns sinais, né? Vocês têm vários protocolos aqui, tem um time de estomaterapia atuante com relação à prevenção, inclusive, né, vocês já sabem como prevenir. E, às vezes, tem pacientes que, mesmo adotando todas as medidas, mesmo adotando todos os cuidados preventivos, ele desenvolve uma lesão. Não é assim?
E aí, quando isso acontece, a gente tem que parar e olhar. Opa, qual é a fase da doença que essa pessoa está vivenciando? Qual é o estado clínico geral dele? É um paciente que está tendo alterações nos sinais vitais? Que está instável hemodinamicamente? É um paciente que, quando eu vou lá participar das discussões clínicas, a equipe traz a evidência de que ele está apresentando sinais de falência orgânica? Porque se é esse o momento que ele está vivenciando, essa não é uma lesão por pressão, muito provavelmente. Né? Essa é uma lesão que precisa ter um indicador específico. Ela não pode ser pontuada lá no indicador de lesão por pressão, porque ela não é uma lesão evitável. Lesão por pressão a gente consegue evitar, a gente consegue prevenir. Lesão de fim de vida, falência cutânea, úlcera terminal de Kennedy, que eu vou mostrar para vocês, não. São úlceras, são lesões inevitáveis. Né? Então, eu estou reforçando essa palavra com vocês, porque isso precisa estar muito alinhado para todas as equipes de saúde. Né? Os profissionais precisam passar a aprender a identificar e a diferenciar uma lesão da outra. Porque saber a etiologia, né, saber de onde vem essa lesão, muda absolutamente toda a conduta para tratar aquela lesão. Vocês percebem a importância disso? Né? Que se a gente não tem isso em mente, a gente acaba adotando tratamentos para uma lesão de um paciente nessa fase que vão causar muito mais mal do que bem para ele, que vão prejudicar muito a condição de saúde dele, além de levar muito, muito, muito sofrimento para essa pessoa, sofrimento desnecessário e iatrogênico. Né? Então, é fundamental que a gente tenha muito isso em mente. Então, percebam que um resumo de tudo isso é que o processo ativo de morte ele tem essas alterações sistêmicas importantes que a gente não vai conseguir resolver, não vai conseguir reverter, porque são uma consequência de um colapso, né, de uma falência sistêmica mesmo. A exacerbação de sintomas é muito comum que o paciente, nessa fase de fim de vida, de processo ativo de morte, ele tenha mais alterações. Então, às vezes tem exacerbação da dor, às vezes tem exacerbação da falta de ar, às vezes começa a ter náusea, às vezes começa a ficar mais agitado, né, e tudo isso precisa ser muito bem manejado. E aí, olha só que coisa importante, que informação importante. A circulação dos demais órgãos, ela é desviada para preservar as funções vitais. O corpo é muito sábio. Então, quando o paciente começa a entrar em falência orgânica, o que o corpo faz? Opa, vamos priorizar a nutrição, a oxigenação, a irrigação dos órgãos vitais. Cérebro, coração, né, fígado, enfim. E a pele, gente? Será que a pele fica desassistida nessa hora, sim ou não? Totalmente, porque embora seja o maior órgão do corpo humano, dá para a gente resolver depois. Né? Vamos priorizar aqui o cérebro, o coração, né? Os pulmões, a pele fica por último. Então, essa já é uma informação importante. Durante o processo ativo de morte, essa pele ela vai provavelmente ficar desassistida. Se eu estou dizendo que ela vai ficar desassistida, isso significa o quê? Vai ter oxigenação? Vai ter irrigação, nutrição? O que vai acontecer com essa pele, então? Vai morrer, vai entrar em sofrimento, vai começar a ter alterações. Só que qual que é a diferença da falência da pele para a falência do coração, por exemplo? A pele é um órgão o quê? Externo, não é? Então, as alterações da pele, elas são visíveis a olho nu, não é assim? Quando uma pele está morrendo, a gente vai conseguir ver. O coração não. A gente consegue ter os sinais e sintomas, mas a gente não vê o coração morrendo. A pele a gente vê, porque é um órgão externo. Né? Então, essa informação é muito importante. Às vezes eu percebo que as pessoas se perdem da fisiopatologia. Né? E é por isso que é tão difícil de reconhecer e de diferenciar uma lesão da outra. Né? Porque isso é muito claro. Você fala assim, poxa, faz sentido. Né? Realmente, o paciente está instável. Quer ver uma coisa que começou a acontecer muito? O paciente com Covid, que ficava muito instável, que tinha muita hipóxia, né? Que ficava muito grave. Vocês devem ter acompanhado pacientes com Covid. Né? Não foram pacientes que desenvolveram várias lesões? Né? Porque é isso, o corpo estava tentando manter o funcionamento do órgão vital, estava desviando toda a circulação para os órgãos vitais, a pele ficava desassistida. Então é óbvio, o paciente desenvolvia lesões. Muitos dos que sobreviveram, a gente teve que cuidar por muito tempo depois de lesões graves, né, profundas. Mas tudo bem,
Ele sobreviveu, né? Estabilizou, e aí a gente conseguiu, então, tratar dessas lesões. Agora, aqui a gente está falando de um contexto de doença incurável, né? De uma demência avançada, de um Alzheimer avançado, de uma ICC avançada, de um câncer metastático avançado. São doenças que são incuráveis. E aí a gente não vai ter essa chance de estabilizar o paciente para que a gente consiga tratar essas lesões. Então é por isso que eu estou dizendo para vocês que é importante a gente entender qual é o diagnóstico do paciente, qual é a fase da doença que ele se encontra, né, e qual é a condição clínica dessa pessoa, né? Porque pode ser que haja uma hipoperfusão temporária para o paciente estabilizar, mas no caso de pacientes com doença avançada, né, com sinais de processo ativo de morte, a gente sabe que o paciente não vai estabilizar. Então, provavelmente, essa hipoperfusão não vai ser resolvida, né? E as lesões que vão surgir serão decorrentes desse processo fisiológico, tá? E aí a gente não vai conseguir revertê-las. De qualquer forma, né, como meta para cuidados da pele, mesmo de pessoas em fim de vida, a gente estipula que o melhor cuidado envolve a prevenção daquilo que é possível e o conforto sempre, né? A pele vai começar a ter várias alterações nessa fase, né? Porque, como eu disse para vocês, são alterações inevitáveis. Então, ela vai ter provavelmente alterações na coloração. A gente já tem alguns estudos mostrando isso, a evidência. Então, sabe aquilo? Quem é do cuidado paliativo fica meio esquisitão, né? A gente consegue entender algumas coisas, algumas características que a gente olha e fala assim: nossa, já está ficando com cor, com a cor, né? De quem morre. De morrente, a gente brinca, né? Porque muda a coloração da pele. Tem paciente que fica meio acinzentado, meio amarelado, meio opaco, assim. Começa a ficar transparente a pele, né? Você olha e você fala, nossa, esse é um sinal, né? Uma alteração que é bastante comum no processo ativo de morte. Há uma alteração no turgor, há uma baixa perfusão, a hipóxia e, né, muito possivelmente, em muitos pacientes, a gente acaba tendo também, evidenciando a isquemia tecidual, que leva ao surgimento de manchas e de lesões de pele. Tá? Então, percebam que são sinais bastante estudados e claros. E aí, por muito tempo, né, vem se falando de alterações da pele no fim da vida, mas a verdade é que a gente não tem grandes materiais assim robustos que possam amparar, né, a nossa prática. A gente tem estudos, até porque é muito difícil, né? Por exemplo, a gente teve lá do HC, nossa preceptora da residência lá do HC, ela desenvolveu o mestrado dela visualizando, acompanhando pacientes em fim de vida de uma enfermaria de cuidado paliativo e acompanhando a alteração da pele que ela identificava nesses pacientes. Então, ela identificava que tinha alteração na coloração, ela, né, identificou que tinha alteração no turgor, mas era um estudo com um N muito pequeno, porque, né, é difícil você ter um número de pacientes muito grande para desenvolver esses estudos. Um dos materiais que ancoram a nossa prática e que fundamentam tudo isso que eu estou falando aqui, porque não tem nada disso aqui, são vozes da minha cabeça, está tudo amparado, é esse material, é esse consenso que a gente chama de Scale, que foi traduzido pela professora Vera Lúcia, aqui, né, para português, aqui no Brasil, em 2009. Foi um consenso que descreve alterações da pele no fim da vida e que incluiu esse conceito bastante importante de diferenciação de úlceras evitáveis para as inevitáveis, que eu estou falando tanto aqui para vocês, e é um consenso que incluiu, além da descrição da úlcera terminal de Kennedy, a definição de falência cutânea, né, que é algo ainda maior. Por muito tempo, né, as pessoas, muitos profissionais conhecem úlcera terminal de Kennedy, né, mas não é só esse tipo de lesão que pode acontecer nesse processo ativo de morte, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho delas. Vejam essas fotos. Né? Todas essas lesões são de lesões em pessoas no processo ativo de morte, são lesões no fim da vida. Olha só a extensão, a característica dessas lesões. Tá? Então, são geralmente extensas, com tecido desvitalizado. E aí, esse consenso ele traz 10 posicionamentos para a gente. Basicamente, ele diz: é fundamental que os desejos e preferências do paciente componham esse plano de cuidados. É essencial que os profissionais de saúde sejam orientados quanto à possibilidade dessas alterações da pele acontecerem no fim da vida. É de extrema importância que nós estejamos alinhadas enquanto equipe, atuando
para promover conforto e qualidade de vida para esses pacientes, definindo uma conduta adequada e proporcional para a fase da doença que essa pessoa está vivenciando. Basicamente, é isso que esses 10 posicionamentos trazem para a gente. A definição, então, de úlcera terminal de Kennedy. Alguém já conhece úlcera terminal de Kennedy aqui? Já ouviu falar? Já viu? Perfeito, muito bom, né? Então, é essa lesão de surgimento repentino, geralmente no cóccix, na região sacral, mas pode acontecer também na região trocantérica. Ela tem um formato bastante característico de pera, borboleta, ferradura. Em geral, acontece com tecido desvitalizado, arroxeado, escurecido, amarronzado, né? E aí, assim, vejam só. Bom, Carol, como é que eu vou saber quando é uma úlcera terminal de Kennedy? Percebam que em todas as definições eu vou trazer isso. Quando associada a outros sinais clínicos que mostrem piora do paciente, né, a gente consegue entender que ela é uma lesão de fim de vida. Se ela tem essas características, esse formato, está nessas regiões, a gente consegue, então, classificar como uma úlcera terminal de Kennedy. E aí a literatura traz que, quando o paciente tem sinais de processo ativo de morte, ele tem uma úlcera terminal de Kennedy, o tempo de vida dele, ou a possibilidade de óbito, acontece em até 6 semanas. Tá? Isso é o que a literatura traz. Na minha experiência, isso é muito mais rápido. Tá? Em geral, horas a poucos dias depois do surgimento dessa lesão, o paciente falece. A maior parte dos meus pacientes que tiveram úlcera terminal de Kennedy aí, nesses mais de 13 anos de atuação, tiveram poucas horas a poucos dias de vida, tá? Depois do seu surgimento. Tá? Então, vejam que é um indicativo de mau prognóstico, é um alerta aí pra gente, tá? E aí, gente, como é que vocês acham? Porque eu disse para vocês que, nós da enfermagem, nós somos terríveis, né? Porque a gente encasqueta ali com aqueles cuidados de prevenção para lesão por pressão. Então, qual que é a orientação que a gente dá, por exemplo, para a família de um paciente com demência avançada? Que demência, o Alzheimer, por exemplo, tem uma evolução arrastada, longa, né? São pacientes que vivem 10, 15, 20 anos com diagnóstico. A orientação que a gente dá o tempo todo quando esse paciente fica acamado. Quais são as orientações para prevenir lesão por pressão? Mudar decúbito, que mais? Hidratação da pele, que mais? Bora lá, vocês sabem. Oh, vocês sabem que eu sei que aqui tem os protocolos todos bem definidos. Que mais que a gente faz para evitar lesão por pressão de paciente acamado? Superfície de suporte, usa um colchão adequado, né? A almofada tem que ser adequada, né? Então, percebam, inspeção da pele, né? Visualizar. Se o paciente tem um vermelhinho ali na pele, em um ponto de pressão, como é que a enfermagem já fica? De cabelo em pé, não é? E aí, o que que a gente faz com esses familiares? A gente cria monstros. Porque daí a gente bota o terror, né? Olha, não pode, né? Se deixar ele por mais de 2 horas na mesma posição, vai abrir lesão, né? Tem que mudar o decúbito, tem que hidratar a pele, tem que pôr o colchão X, tem que pôr a almofada Y, não é assim que a gente faz? Então, são pessoas que são muito bem instruídas. E aí, né, são pessoas que o paciente chega nessa fase, por exemplo, se ninguém explicar para essa família, para esses cuidadores, de que isso aqui é uma lesão inevitável, como é que esse cuidador, essa família vai se sentir? Porque é uma lesão que surge de forma repentina. Então, vocês imaginam, né? Quem cuida de um paciente que está há anos acamado, há mais de 10 anos, às vezes acamado, e que nunca teve uma lesão e, de repente, desenvolve uma lesão como essa aqui. Será que eles sentem culpa? Né? Ou, se é um paciente que está dentro do hospital, será que eles vão em cima da equipe para dizer que foi falta de cuidado? E eles estão errados de pensar assim? Se ninguém explicar para eles, eles vão saber disso? Né? Então, vejam a importância da gente se apropriar desse entendimento para que a gente possa orientar. Então, quando eu vou acompanhar um paciente que está no fim de vida, eu já falo para essa família e para esses cuidadores: olha, vai começar, provavelmente, pode ser que tenha alterações na respiração, né? Os sinais vitais vão ficar alterados, a pressão vai cair mesmo, a gente não precisa nem ficar verificando, o batimento cardíaco vai oscilar. E pode acontecer de desenvolver lesões de pele, que não tem a ver com falta de cuidado. Então, apesar de manter todos os cuidados que a gente tem prestado esse tempo todo, ainda assim é possível, né, que seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, enfim, desenvolva esse tipo de ferida,
que é uma lesão inevitável. Nós cuidaremos da melhor maneira, mas é uma lesão que faz parte desse processo de evolução da doença. E aí, quando surge a lesão, essa pessoa ela já está mais ou menos ali, né, entendida do que se trata. Se ela não lembrar, a gente pode resgatar. Lembra que eu conversei com a senhora, né, a respeito disso, de que pode acontecer? E aí as coisas ficam mais fáceis também para a gente desenvolver o nosso trabalho e a gente ameniza um pouco o sofrimento dessas pessoas. Um outro tipo de lesão de fim de vida é a lesão tecidual de Trombley-Brennan. Alguém conhece essa? Muito bom, né? Então, são manchas de coloração rosa, púrpura ou marrom, que geralmente acontece nas extremidades, braços, pernas ou no tronco. Não tem perda de integridade da pele, então não é ferida aberta, são manchas. Mas olha só a extensão das manchas, né? Às vezes, a perna inteira do paciente fica assim. E aí, mais uma vez, quando a gente percebe que essas manchas surgiram num contexto de paciente com sinais e sintomas de processo ativo de morte, o surgimento dessas alterações são um sinal de mau prognóstico. O tempo de vida do paciente geralmente é definido em 1 dia e meio depois do surgimento dessas lesões. E realmente, geralmente é rápido mesmo. Surgiu, o paciente falece em pouquíssimo tempo. Tá? Então, também é uma outra alteração. E essa é a menos conhecida, nem grande parte das pessoas não conhecem, é a mais difícil de identificar também. Mas como está na literatura, acho importante compartilhar com vocês. São sinais de Wellman. São essas erupções de coloração azul escuro ou arroxeadas que acontecem geralmente na região abdominal, ao redor, na região próxima ali da cicatriz umbilical. Tá? São pequenos pontinhos ali que surgem na pele desse paciente. Também não são lesões abertas, né, mas são alterações que podem acontecer e que é importante a gente estar preparado para identificar, para não confundir, né, com outras alterações. E aí, se elas acontecem num contexto de pessoas com sinais e sintomas de processo ativo de morte, também são um sinal de mau prognóstico. A literatura traz que, depois do surgimento dessas erupções, o paciente costuma falecer de 10 a 20 dias. Essa é mais difícil, é mais rara, tá? Mas pode acontecer, não é tão frequente assim. E aí, né, habitualmente, quando a gente olha uma lesão dessa daqui, qual que é a primeira coisa que a gente quer fazer numa lesão dessa? Não precisa esconder, não, que todo mundo quer. Inclusive, desbridamento, né? Olha aqui que maravilha, essa necrose seca. Vamos tirar isso, né? Até saliva. Quem é estomaterapeuta entende. Né? Aí percebam, se essa é uma lesão que acomete uma pessoa nesta condição clínica mais fragilizada, né, com sinais de processo ativo de morte, o desbridamento vai ser adequado? Por que não? Por que vocês acham que não? Não vai cicatrizar, né? E aí você ficar desbridando, vai fazer o quê? Vai abrir um buraco. Esse corpo vai ter condição, né, de reabilitar aquilo? Então, percebam como é importante entendermos a etiologia da lesão para definir a conduta. Porque se eu colocar essa foto sem explicar esse caso, quase 100% das pessoas que minimamente conhecem, né, a área da saúde, que atuam na área da saúde, vão dizer: ah, não, tem que fazer alguma coisa, né, para tirar essa capa preta aí, esse tecido de necrose. Né? Então, nem sempre a gente vai ter essa conduta. Por isso é importante identificarmos, né, qual é a fase da doença que o paciente se encontra, qual é o contexto clínico. Então, nós já dissemos que nesse contexto objetivo não vai ser a cicatrização, porque, né, o paciente não tem condições para isso. Lembrando que quais são alguns aspectos que são importantes, né, de serem adotados ou avaliados quando a gente tem um paciente com uma ferida que a gente quer cicatrizar? O que influencia na cicatrização? Só a avaliação da estomaterapeuta vai lá e define o melhor curativo, vai dar conta? Não, né? Quais são os outros aspectos? Nutrição, que mais? Hidratação, mobilidade do paciente, certo? Perfusão. Não é tudo isso que a gente, né, visualiza, que a gente avalia quando vai né, cuidar de um paciente que tem uma lesão que a gente pretende cicatrizar? Então, veja que
é sempre multidimensional e, por isso, multifatorial, e, por isso, exige a atuação de uma equipe, né, para poder atingir esse objetivo de cicatrização. Só que aí a gente está falando de um contexto onde a gente não vai conseguir nutrir o paciente, onde a gente não vai conseguir hidratar o paciente, porque ele está passando por todas essas alterações que são irreversíveis e que fazem parte do processo de evolução final dessa doença. Certo? Isso precisa ficar bem, bem claro. E aí, né, quais cuidados da pele a gente precisa adotar e quais a gente precisa repensar? Então, no processo ativo de morte, não há necessidade de mudança de decúbito. Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Falso. Precisa mudar o decúbito do paciente em processo ativo de morte? Com que frequência? E aí todo mundo já começa a fazer essa cara quando eu pergunto, né? E agora, com que frequência a gente muda o decúbito da pessoa em processo ativo de morte? O mesmo? Qual é o mesmo? 2 horas? Mas será que para todos os pacientes? E aí, como é que a gente faz para definir? Hum. Depende, né? Depende da condição clínica, depende se ele já está com sintomas mais controlados, se ele está confortável. Se é um paciente que tolera mudança de decúbito a cada 2 horas, perfeito. Agora, se a manipulação causa um desconforto absurdo, aí a gente precisa levar essa informação para a equipe, né? Compartilhar isso com a equipe médica e dizer, olha, o paciente tem muita dor quando a gente manipula, vamos tentar melhorar essa analgesia. Ele começa a ter muita falta de ar, começa a ficar nauseado, ficar agitado. Vamos melhorar, né, as medicações, vamos ver o que dá para adotar de medida não farmacológica. E quando esse paciente estiver, né, mais confortável, mais estável do ponto de vista de controle de sintomas, aí a gente vai manipular, né, vai voltar a mudar o decúbito a cada 2 horas. Mas é importante que a gente mude, porque existem profissionais que têm a concepção de que assim, tá morrendo, não vamos mexer, porque vai que morre. Né? Tá morrendo, né? A gente nem tá quietinho ali, deixa ele. Só que vocês já dormiram e acordaram na mesma posição, gente? O corpo fica dolorido, né? Imagina uma pessoa que está extremamente debilitada, emagrecida, né? Fica ali osso né, em cima da superfície o tempo todo e que, na maior parte das vezes, está no momento cognitivo que não vai conseguir reclamar. Né? Então, eu costumo dizer que desse perfil de paciente aqui nessa fase, nós somos os olhos, os ouvidos, né? Nós somos os sentidos desse paciente. A gente precisa estar muito atento aos sinais que ele dá. E, mais uma vez, é algo que é urgente, né? Porque é um paciente que não tem tempo a perder. Eu sempre falo isso. O paciente que está morrendo, ele precisa ser nossa prioridade, não é o contrário. Né? Porque é um paciente que não tem tempo a morrer. É justo que essa pessoa viva as últimas horas de vida dela dentro de um serviço de saúde, agonizando, com dor, desconfortável? O que a gente está fazendo? Né? Então, esse é o olhar que nós temos que ter, que é diferente do que se pensou aí por muitos e muitos anos, né? Onde há pouco tempo atrás, e talvez ainda hoje, em alguns serviços, a gente veja isso. O paciente que está morrendo, ele fica isoladinho no quartinho do fundo lá, ninguém nem quer olhar para ele, porque olhar para paciente que está morrendo é feio. A morte é feia, ninguém sabe lidar com isso, então não olha. E o paciente fica abandonado. Isso acontece, gente, em 2025, tá? E é muito triste, né? A gente tem que mudar. As superfícies de apoio, de suporte, como colchão pneumático, colchins, almofadas, podem continuar sendo utilizadas. Verdadeiro ou falso? Perfeito. Verdadeiro, então, tá? E aí uma coisa importante, né, que eu vejo que o pessoal esquece bastante. Colchão pneumático, em geral, ele tem um motor, né? E o motor tem uns números ali, né? Geralmente de 1 a 5. Esses números, eles não são à toa, né? É o nível de pressão com que esse colchão vai insuflar e desinsuflar. Isso tem a ver com o quê? Como é que a gente determina que número que a gente põe lá? Peso do paciente. O que acontece com um paciente que está morrendo? Emagrece. E aí, às vezes, eu chego nos pacientes com colchão pneumático, mirradinho, e a pressão lá no alto. O colchão insufla, ele até pula da cama. Aí não é confortável, né? A gente precisa ajustar a pressão do colchão, tá? Então vejam que parece besteira, né? Mas veja só que isso vai impactar no conforto desse paciente. O banho durante o processo ativo de morte não é um procedimento tão relevante,
E aí? A gente dá banho no paciente que está morrendo ou não dá? Sim, né? Banho, gente, é fundamental. Já tive várias e várias questões, às vezes, com técnico de enfermagem, que eu chegava assim na unidade de internação e falava assim: ah, não, não dei banho, não, porque vai que ele para, né? E aí eu sempre digo assim: parada, gente, cardiorrespiratória, a gente reverte, morte não. O paciente que tem uma doença avançada, que está em processo ativo de morte, ele não vai parar, ele vai morrer. É algo que é esperado, vai acontecer, né? E tudo bem se ele falecer, se ele morrer durante a realização do banho. Eu sempre digo isso para a equipe. Ele vai morrer confortável, cheiroso, limpinho, tá tudo bem se isso acontecer. Né? Às vezes eu vejo que o paciente falece, mesmo esses pacientes, né? Esses pacientes que a gente já está conversando com a família, já espera-se que ele vai falecer, ele está em processo ativo de morte, a equipe do cuidado paliativo está acompanhando. E aí, quando acontece, todo mundo fica. Eu falo, gente, para que a pressa? Calma. Né? É um momento que exige muito mais serenidade do que ação. É diferente de um paciente que está instável numa UTI, que a gente precisa fazer manobra de ressuscitação, precisa, né, reverter o quadro. É outro contexto. Né? E aí, o que a gente precisa priorizar nesse momento é a tranquilidade. Né? É terminar de deixar esse paciente o mais confortável, o mais ajeitado ali possível, o mais limpo possível, né? E proporcionar a oportunidade dessa família se despedir, né? Ter privacidade para que possa se despedir desse ente querido. Então, percebam que a gente muda completamente o olhar, mas isso tem a ver com o entendimento de qual é o momento, com que paciente a gente está lidando, qual é o perfil do paciente, qual é o momento que esse paciente está vivenciando, tá? Então, é falso. Deem bastante banho nos pacientes. Tem uns médicos com quem eu trabalho que eles falam assim: ah, não, se a Carol vai lá dar o banho junto com a equipe da casa, pode ter certeza que o paciente vai partir, né? Porque eles falam que o paciente fica tão relaxado, né, que acaba se desligando. Eu falo, bom, isso para mim é um privilégio, né? Não acho que seja por isso, mas tudo bem, né? Ele já faleceria de qualquer forma, mas se for limpinho, cheiroso, confortável, relaxado, melhor ainda, tá tudo bem. Nessa fase de processo ativo de morte, o uso da proteção nas proeminências ósseas, como curativo de espuma multicamadas, é essencial. E aí? É essencial? Não dá para ficar sem? A Sabrina tá. Depende, né, gente? Não é essencial. Né? A gente pode utilizar em alguns contextos. Eu, particularmente, não gosto de usar curativo de espuma multicamadas, embora hoje nós tenhamos no mercado uma tecnologia muito bacana que permite que a gente tire, né, o silicone, ele não perde a adesividade ali, ele volta, né, para a gente inspecionar essa pele, que eu acho que isso é muito mais importante. Mas convenhamos, em nem todos os contextos, em nem todos os serviços, a gente vai ter esse tipo de curativo que é caríssimo disponível. Né? Então, não é essencial. É mais importante hidratação da pele, mudança de decúbito, higiene, posicionamento adequado no leito, do que o próprio curativo em si para proteger as proeminências. Então, a gente pode usar, né? Eu geralmente uso, vou mostrar para vocês, em algumas lesões com algumas características, mas quando já tem alteração na pele, tá? É associada, em geral, não é essencial, tá bom? A higiene oral do paciente em processo ativo de morte, mesmo quando ele não está se alimentando, deve ser mantida de 2 a 3 vezes ao dia. Limpa a boca do paciente mesmo quando ele não come, de 2 a 3 vezes ao dia. Sim, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso é muito importante e é muito negligenciado, tá? Tudo isso aqui que tá aqui é porque a gente percebe na prática que não é feito, tá? O paciente, quando tá morrendo, não come mais, ninguém nem cuida da boca dele. E aí fica com aquela boca cheia de crosta, cheia de sujidade, ressecada, e isso causa um desconforto danado. Boca seca é terrível, gente. Né? Então, é um ponto de extrema atenção que nós temos que ter com esse paciente. A hidratação da pele deve ser mantida utilizando hidratantes com bom potencial de hidratação. Né? Isso nós já falamos. Verdadeiro, precisa ser mantida até o fim, tá? Então, o foco para o tratamento desse tipo de feridas, de alterações da pele no fim da vida, ele tem como objetivo primordial o controle de sintomas. E aí,
a gente tem a possibilidade de lidar com vários sintomas, como eu já falei para vocês, né? Então, dispneia, ansiedade, agitação, dor, náusea, enfim, né? Várias e várias alterações. Existe a possibilidade do paciente também ter lesões que ocasionam piora de alguns sintomas, ou surgimento de sintomas, ou sinais e sintomas, como odor, né? Então, algumas feridas têm cheiro e a gente precisa tratar, porque isso é desconfortável. Sangramento associado à ferida também pode acontecer e a gente tem estratégia para tratar isso também. Então, pessoas com alteração cognitiva, que não conseguem, né, se manifestar, ou que estejam já nessa fase de maior sonolência, maior hipoatividade, merecem nossa atenção redobrada, porque, em geral, eles vão manifestar desconforto de outras formas. Por exemplo, é muito, muito comum que pacientes com Alzheimer, com demência de modo geral avançada, comecem a demonstrar sinais de náusea com hipersalivação. Ele começa a salivar muito. Ele não vai ter o reflexo de náusea, ânsia que a gente fala. Não. Em geral, é um paciente que não consegue mais ter essa manifestação. Mas a gente percebe que ele começa a ficar hipersalivando, começa a babar, né? Pode ter certeza de que ele está nauseado. Tá? Então, vocês percebem a sutileza? Né? A gente precisa entender as especificidades desse perfil de paciente. E aí, o curativo, a cobertura que nós utilizaremos para tratar essas alterações de pele, elas vão ter como função o manejo dos sintomas. Então, basicamente, né, são as mesmas premissas que são utilizadas para qualquer outra lesão. Só que a diferença é que vai ser com o objetivo primordial de controle de sintomas e não de cicatrizar, tá? Então, é uma lesão exudativa, eu vou usar uma fibra, uma hidrofibra, para gerenciar, né? Uma espuma para gerenciar esse exudato. É uma lesão sangrante, eu posso usar o alginato de cálcio e fibra, né? O alginato de cálcio e sódio fibra, que tem o efeito hemostático e vai ajudar a controlar esse sangramento. É uma lesão com necrose seca, e percebam, nesse tipo de lesão com necrose estável, que nem aquela da foto que eu perguntei para vocês, né? Que a maior parte falou que ia desbridar. Se é uma lesão com aquela característica num paciente em fim de vida, e aí sim eu uso a espuma multicamadas para deixar bem protegido e confortável, e aí diminuir a necessidade de troca frequente desse curativo, então eu diminuo a necessidade de manipulação. Ou então é uma das poucas situações que eu uso placa de hidrocoloide, aquela mais fininha mesmo, para manter essa região apenas protegida e, mais uma vez, evitar a manipulação excessiva, tá? Principalmente se é uma lesão dolorosa. Lesão com odor. A gente tem o bom e velho carvão ativado, que é extremamente efetivo. E hoje nós temos aí no mercado as diversas apresentações de PHMB. Né? Hoje nós temos também o ácido hipocloroso, né, para limpeza das feridas. Isso também vai diminuir carga microbiana e, portanto, pode ajudar no controle de odor. Tá? Então, são estratégias que são bastante comuns aí da gente adotar. Quando o leito da lesão está muito ressecado, e a gente pensa assim, leito de ferida ressecado dói, tá? É desconfortável. Então aí a gente vai hidratar essa lesão, né, para minimizar esse ressecamento. A gente pode usar o AGE, mas em geral eu uso bastante o hidrogel, tá? Gosto bastante do hidrogel, principalmente o hidrogel com PHMB da Piosana, que ele é mais consistente, ele não escorre tanto, né? Então é um hidrogel que eu uso bastante nessa fase e aí associado a uma gase não aderente, só para manter esse leito, né, essa região úmida, tá bom? Então são estratégias que eu adoto aí para controlar os sintomas, né, associados às lesões de pele desses pacientes. Cuidados que a gente não deixa de adotar, mesmo para o paciente no fim da vida, com relação a lesões, né? Então, proteger a pele peri-lesão, as bordas da lesão, numa lesão exudativa, gente, continua sendo extremamente importante. Seja com creme barreira, quando a gente tem, né, esse recurso, seja com uma pomada de óxido de zinco. Às vezes, se a gente já tem uma dermatite associada à umidade ao redor, eu gosto de usar o pó de hidrocoloide, porque ele vai resolver, né? Então, percebam, mesmo num paciente de fim de vida, tem pequenas coisas que a gente consegue ajustar. Por exemplo, lesão por umidade é algo que provavelmente vai responder ao tratamento, diferente de uma lesão mais profunda, né, com acometimento tecidual mais profundo. Tá? Então, a gente não pode deixar de tratar e de tentar prevenir problemas para esse paciente. Lembrando que qualquer pomada, seja creme barreira, seja óxido de zinco,
para fazer barreira com essa função de proteção da pele, é uma fina camada espalhando até ficar transparente. Porque se a gente coloca aquela tora de creme ao redor da pele do paciente, a gente está levando mais umidade. E aí está indo contra o objetivo, né, da gente adotar essa estratégia, tá? Eu vou disponibilizar esse material para vocês. É um capítulo que eu escrevi junto com uma outra professora, com a Suzana Ferreira, do Manual de Cuidado Paliativo na Atenção Domiciliar, que fala um pouco, resume um pouco, o tratamento e os cuidados com cada tipo de lesão no fim da vida. Então, acho que isso também é importante para vocês terem. Fala muito de tudo que a gente falou aqui, mas está de uma forma mais rápida, né? Um manual mais prático, então está de uma forma mais acessível, mais rápida, tá? Em geral, né, quando a gente fala das lesões teciduais de tromboembrenum, por exemplo, que não tem rompimento da pele, a gente não vai precisar usar nenhum curativo para essa lesão. A gente vai hidratar essa pele e vai ficar fazendo inspeção frequente associada aos demais cuidados preventivos, mudança de decúbito, etc. Tá bom? Agora, quando a gente já tem uma úlcera terminal de Kennedy ou uma lesão por falência cutânea, aí a gente usa aquelas coberturas e curativos que eu citei para vocês, certo? Então, basicamente, no fim da vida, associado ao processo ativo de morte, a gente pode ter a úlcera terminal de Kennedy, que é aquela lesão com formato específico na região sacral, cox ou trocantérica. A gente pode ter piora das lesões existentes ou surgimento de lesões em outros pontos do corpo, que aí a gente vai classificar como uma lesão inevitável, característica de falência cutânea. E a gente pode ter essas manchas específicas, que são as lesões terminais de tromboembrenum, que são essas manchas nos braços, nas pernas e na região do tronco que acontecem no fim da vida, certo? São as ocorrências principais aí da pele. Outro cuidado importantíssimo que a gente precisa manter, mesmo nas lesões dos pacientes em fim de vida, é a limpeza terapêutica, que é um conceito novo no consenso desse ano, né? Que diz que a gente precisa ampliar a área, né, de limpeza de uma ferida para até 20 centímetros, tá? Então, esse cuidado para a limpeza das feridas a gente precisa manter. Do mesmo modo que a proteção das bordas, né, é fundamental. Esse é um caso que eu sempre conto. Então, aqui, ó, o paciente estava com creme barreira, estava com uma espuma gerenciando exudato, e aí um outro colega foi avaliar e mudou a conduta para uma pomada, né, esqueceu de orientar o uso do creme barreira, e aí essa senhora, que era uma senhora com Alzheimer, estava urrando de dor, porque lesão por umidade, gente, dói que nem uma queimadura. Tá? Então, percebam só a importância da gente se atentar, né, a esses cuidados que parecem muito básicos. Mesma coisa, né, saber usar cada uma das coberturas absorventes. Então, a hidrofibra, em geral, tem uma absorção que é vertical, ela não leva umidade para as bordas, por isso que pode ficar em contato com as bordas. Diferente do alginato de cálcio fibra, que ele já leva umidade para a borda. Então, o alginato de cálcio fibra, a gente tem que cortar assim, ó, encaixar do tamanho da lesão, sem deixar em contato com a borda, tá? Sempre que possível, usar um lencinho ou um spray removedor de adesivos, né, para não machucar a pele do paciente, para não causar dor, tá? Isso é bastante importante. E aí, gente, observar a saturação do curativo, né? Como é que a gente sabe que um curativo está saturado? Quando a gente olha o secundário, ele está sujo, né? Se está sujo, tem sujidade visível, está na hora de trocar, tá? Já não está sendo mais um curativo efetivo, a gente precisa trocar esse curativo, tá? E a fixação adequada do curativo, né? Olha só, aqui em cima colocar uma fita crepe para segurar, né? Então, vejam só, se a gente não tem um filme transparente, que seja um micropor, que seja um transpor, mas que seja algo apropriado, né, para fixar esse curativo, tá? Bom, para finalizar, então, só esse caso, rapidamente, a dona Isaura era uma paciente com demência avançada que tinha mais de 10 anos de diagnóstico e ela, mais de 10 anos acamada, na verdade, ela tinha 15 anos de diagnóstico, 10 anos acamada, nunca tinha tido uma lesão de pele. Começou a ter várias infecções de repetição nos últimos 6 meses e, de repente, começou a apresentar várias lesões de pele. Em todos os pontos de pressão do corpo, ela começou a desenvolver lesão. Então, veja, a mesma lesão no dia 27/7 e no dia 3/8. Olha a evolução, né? Olha lá, a mesma lesão, né? Na sacral, nos pés, no occipital, na orelha, no cotovelo, em todos os pontos, ela desenvolveu lesões com essa característica de tecido desvitalizado, necrosado, né? Isso aqui são úlceras inevitáveis, são lesões inevitáveis?
Como é que eu vou saber? Olhando para a dona Isaura como um todo. Então, é uma paciente com demência avançada, que tinha sinais de progressão da doença, que já estava começando a ter sinais de falência do trato gastrointestinal, ela usava dieta interal, já não estava mais tolerando, né? Estava muito nauseada, abdômen distendido, fazendo impactação fecal, começou a ter alterações dos sinais vitais, e aí, olhando para ela como um todo, nós entendemos que essas eram lesões de falência cutânea, tá? Então, não era possível que a gente desbridasse, que a gente, né, estabelecesse como meta para esse tipo de lesão a cicatrização, tá? Então, nós usamos aí, né, curativos para proteger essa região, então as necroses estáveis, a espuma multicamadas, naquela sacral, uma gaze não aderente, para, né, não causar desconforto durante a troca, hidratação dessa pele, todos os cuidados preventivos, né, mas orientando essa família de que, infelizmente, essas lesões não iam, né, melhorar, tá bom? E, pelo contrário, são lesões que, se o paciente continua vivo por um tempo, elas podem até piorar. E a gente precisa preparar, né, essas famílias, esses cuidadores para esse processo. Tá bom? Infelizmente, a gente não vai ter tempo aí de finalizar esses casos, mas aqui só para mostrar para vocês uma úlcera terminal de Kennedy de livro, tá? Uma paciente que estava bem ictérica, esse amarelo era icterícia mesmo. Ela teve essa lesão num dia, no outro dia ela faleceu, tá? Lembrando que o nosso objetivo sempre é proporcionar conforto, bem-estar, acalento, e que esse também é um conceito individual. E para a gente conseguir proporcionar conforto para uma pessoa, é importante que nós conheçamos quem é essa pessoa e o que faz sentido para ela, né? Jamais enxergar esse paciente como apenas uma ferida, entender esse contexto que ele está inserido e identificar que o cuidado paliativo não é sinônimo de fim de vida, né? Que lembra que eu mostrei no gráfico para vocês, o cuidado paliativo ele tem indicação de ser iniciado o mais precocemente possível, de preferência no diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida. Agora, ele deve acompanhar essa pessoa e deve ser ampliado principalmente na fase de terminalidade e obrigatoriamente no, né, no processo ativo de morte. E aí, nessa fase, entendendo que é essa fase, sim, a gente vai lidar com lesões que são inevitáveis. Mas que existe um caminho todo de trajetória da doença. E nem toda lesão, nem toda ferida num paciente em cuidado paliativo vai ser inevitável ou vai ser incurável. Tá? Então, a gente precisa entender o primeiro ponto, qual é a fase da doença que o paciente se encontra, quais são os sinais clínicos que ele está apresentando, qual é a condição clínica dele, para que a gente consiga estabelecer a melhor conduta. Tá? Eu tenho pacientes com doenças avançadas que eu acompanho há anos, que já tiveram várias lesões que cicatrizaram, porque eles estavam hemodinamicamente estáveis, estavam clinicamente bem, apesar da maior fragilidade. Tá? Aqui também não vou conseguir contar para vocês, mas só para mostrar aqui que essa é a familiar de uma paciente que eu cuidei em cuidado paliativo, bastante fragilizada, era uma úlcera arterial de difícil cicatrização. A gente conseguiu cicatrizar, ela ficou ainda com a gente por mais um ano, não faleceu, né, com nada relacionado a essa lesão. E ela me encontrou num congresso, ela é veterinária paliativista, e ela veio me abraçar e dizendo para todo mundo: essa é a enfermeira que salvou o pé da minha avó. Né? Olha o que ficou registrado para essa neta. E aí eu trago uma frase da Maria Júlia que diz que a habilidade de comunicação pode produzir duas grandes reações. Se adequada, a família e o paciente nunca o esquecerão. Se inadequada, eles nunca o perdoarão. A forma como a gente se comunica, como a gente transmite essas informações que são tão difíceis, vão marcar a vida dessas pessoas para o resto da vida. E aí eu deixo essa reflexão para vocês. Qual é a marca que o seu trabalho está deixando na vida dos que passam por você? Tá bom? Bom, então, sempre trabalhar em equipe, sempre discutir os casos para ter certeza, né, de qual é o momento que o paciente está vivenciando. Aqui eu deixo os meus contatos, e aí a divulgação do nosso livro lindo aí, do Manual de Cuidado Paliativo na Atenção Domiciliar. Fico à disposição. Obrigada pela oportunidade, pessoal. Obrigada, Carol. Nossa, que aula, que aula. Eu tenho vários. Nossa, acho que eu teria várias coisas para falar aqui, assim, que a gente não vai ter muito tempo. Mas alguns pontos que eu queria destacar aqui. Uma frase que você falou, que realmente me pegou, assim, o paciente em terminalidade, em fase final de vida, ele não tem tempo para perder, né? E é isso que a gente enxerga. Às vezes ele é o último que vai ser visto, né, ali no dia.
Isso me trouxe essa reflexão. Eu falei assim, caramba, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. E outros pontos. Em relação à questão da cicatrização que você falou, né? A gente tem o consenso do Wound Bed Preparation, que ele traz a questão também das feridas de manutenção. Não com esse perfil de paciente, mas a gente tem feridas que não vão cicatrizar, que são feridas de manutenção, que a gente vai fazer o curativo, vai estimular, mas ele não tem circulação para cicatrizar. Então a gente está lá, investe, 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 não cicatriza, porque é uma ferida de manutenção. Então, a importância da gente identificar qual é o potencial de cicatrização desse paciente e daquela ferida que ele tem. Aí outras dores, né? A questão do indicador que você falou, né? Isso é uma coisa que a gente bate já há bastante tempo, que essas lesões, elas realmente não deveriam entrar no indicador, né? Porque são lesões que não estão relacionadas à pressão, fricção, cisalhamento, estão mais relacionadas à fase final de vida, à condição clínica do paciente, mas infelizmente essas lesões entram no nosso indicador. E aí a gente entra naquele conflito, dos cuidados, né? Não vou prestar cuidados, porque esse paciente ele também pode desenvolver lesão relacionada a dispositivo médico, né? Então não é assim qualquer lesão que esse paciente apresentar que não vai ser lesão por pressão, ele também pode ter, né? Principalmente quando a gente não tem as evidências de que foram prestados alguns cuidados, né? Mas entre esse conflito, né? E aí também veio a revisão do consenso da NPAP desse ano, que ele fala da mobilização do paciente em fase final de vida, né? Que ele fala que ele traz essa não obrigatoriedade desde que a família e o paciente estejam cientes da possibilidade de uma lesão e do conforto, né? Então ele não traz mais essa coisa de temos que mobilizar o paciente a cada 2 horas obrigatoriamente, desde que você oriente, que você sinalize, que seja um procedimento que esteja trazendo um certo desconforto para o paciente. Então acho que são algumas reflexões, né, que leva a gente, né, a refletir e a pensar sobre isso. Alguém tem pergunta? Eu tinha certeza que você ia ter. Ai, Carol, é muito bom ter você aqui. Para quem não sabe, a Carol foi minha veterana na residência de cuidados paliativos, então é uma pessoa que eu admiro muito e ela faz parte do grupo de enfermeiros que me inspiram, né? Então, quando eu crescer, quero ser igual a Carol. E assim, Carol, eu tenho uma pergunta mais do dia a dia. Agradeço imensamente você ter aceitado o nosso convite, uma honra tê-la aqui conosco. E assim, em relação aos pacientes que têm dor na lesão. E isso é um desafio muito grande, porque muitas vezes já vivenciei experiências da equipe médica trocar opioide, adicionar adjuvantes, mudar o medicamento, e a gente cuidei junto com a Carol, que é a nossa médica paliativista, de uma paciente que nada melhorou a dor dela até que nós mudamos para ketamina por conta da dor em uma lesão por pressão. E aí a dor melhorou. Eu gostaria de saber qual é a sua experiência com a aplicação de morfina direto na lesão por pressão para o controle de dor. Isso é algo que a gente usa bastante, que já é bem consolidado, né? No INCA é muito utilizado há muitos anos e a gente já tem materiais. Geralmente eu converso com a equipe médica e a gente manda manipular um gel com morfina e a gente usa com um efeito muito bom. O segredo é a gente aplicar em toda a lesão e em pelo menos mais 5 centímetros na pele, perilesão, para que a gente tenha uma analgesia mais efetiva, né? Então, geralmente, esses pacientes que são mais frágeis e tem, por exemplo, lesão na região sacral, que, caramba, é uma região muito chata, que acaba ficando em cima uma hora ou outra, eles têm bastante dor associada. E aí, além, né, da morfina tópica ali, que tem um efeito super bom, eu invisto bastante em espuma multicamadas, porque deixa mais fofinho, então alivia a pressão, né? Isso geralmente ajuda bastante, né? Existem pacientes que, e aí precisa ver, de repente ele está com muita dor porque está muito exsudato, porque tem muito tecido desvitalizado, dá para a gente gerenciar a carga microbiana, porque mesmo o paciente em fim de vida ou um paciente com doença avançada, se ele tem sintoma associado à ferida, a gente tem que lançar a mão do que a gente tem disponível, né? E às vezes gerenciando, eu já tive vários casos assim, que era uma dor assim refratária a tudo associada à lesão. Você chegava, você batia o olho e você falava, putz, mas tá cheio de tecido desvitalizado.
Esfacelo e necrose em ferida, gente, é casa de bactéria. Eu falo assim para as famílias, é casa de bactéria. Não serve para nada. Não é um tecido irrigado, não é um tecido vascularizado, não é um tecido que dói quando a gente manipula, mas o que está por baixo ali, né, pode causar desconforto. Então, se tem uma carga microbiana alta, eu preciso gerenciar a carga microbiana. E aí a gente tem um monte de tecnologia hoje, das mais em conta até as mais, né, que a gente consegue investir mais para gerenciar a carga microbiana. E às vezes gerencia a carga microbiana, perfeito. Né, você consegue ter uma melhora do desconforto desse paciente, por exemplo. Você gerencia a carga microbiana, você coloca uma espuma mais absortiva, um curativo mais absortivo, você gerencia exudato, protege essa borda, aplica a morfina na hora que você vai fazer a troca do curativo, na hora que você vai manipular. Então, faz a sistêmica, né, o resgate antes, e depois, na hora, você aplica local. Pronto. E aí você faz um curativo com uma espuma multicamadas, em geral é o combo perfeito para a gente ter uma melhora, né, no gerenciamento da lesão desse paciente. Aí vejam, mesmo que eu não vá conseguir cicatrização, eu vou conseguir ter alívio dos sintomas, que é o nosso foco, né, para esse tipo de lesão. Alguém mais tem pergunta? Não? Só um comentário. Primeiro, parabéns, Carolina. Eu não te conhecia até aqui, que eu sou médico também e cuido de velhos há mais de 50 anos. É, eu aprendi muito com você. Muita coisa que eu faço, entendi por que que eu faço, e parece que algumas eu acertei, outras me trazem ainda preocupação. Por exemplo, aquelas lesões secas, coberturas de ferimentos extensos da região do cóccix, então da região trocantérica, quando a gente remove, realmente é um trabalho enorme que você cria para continuar o tratamento. Então a gente tenta evitar se tem a impressão de que não há infecção. Porque sinais gerais de infecção em idosos é difícil, porque febre não aparece, as informações são muito não são precisas, né? Então, mas quando você percebe que tem infecção, tem pulso, você vai remover aquela capa enorme. Então aí você vai ter um tratamento. Aí não tem jeito, tem que remover, né? Quando você vê que tem secreção associada, aquela hiperemia, aquele processo inflamatório intenso, você percebe que tem flutuação, né? Essa é uma boa colocação, doutor. A gente precisa remover esse tecido, mesmo sabendo que há uma probabilidade muito grande desse tecido ficar desvitalizado de novo, né? E aí a gente vai conseguir, pelo menos, tratar com esses antimicrobianos tópicos que a gente tem no mercado hoje, o PHMB em várias apresentações, ou o ácido hipocloroso. A gente consegue usar com bastante efetividade. Às vezes, se eu uso muito DAC, né, o Sorbact, para fazer um gerenciamento de carga microbiana, porque ele tem um efeito antimicrobiano maravilhoso. Então, as tecnologias que a gente tem, né, a gente começa a adotar. Então, quando tem flutuação, quando a gente percebe que tem secreção, que tem sinais de infecção associados, aí a gente remove e trata o que está por baixo. É claro que se desvitalizar de novo, eu não vou ficar removendo toda hora, desde que eu tenha conseguido drenar, porque às vezes tem até uma coleção ali, né? E aí você percebe que, putz, gente, imagina só, né? Sabe, pus, coleção, né? Pus, preso, né? Quando tem unha encravada que inflama, as pessoas dizem que fica Latejando. latejando. É isso que o paciente vai sentir sem conseguir se manifestar. Né? Então, isso é muito importante. A gente vai drenar, a gente vai tirar, a gente vai gerenciar a carga microbiana, se desvitalizar. Não vou mexer, né, de novo, desde que não tenha novamente sinais de infecção ativa. Muito obrigado, viu? Só duas perguntas agora. O ácido hipocloroso, não conhecia. Isso está no comércio fácil de achar. Sim, é o granudacin, Tem. É, Ah, é. ótimo, ótimo. É o único que tem, a única marca Tá. que tem. E outra, a concentração que você usa para fazer o gel com a morfina? Morfina, 0,8%. Tá. Muito obrigado, viu? Imagina. Pessoal, então, pelo adiantado da hora, a gente encerra a nossa sessão clínica. Carol, mais uma vez, obrigada. Aqui uma lembrancinha
do hospital. Obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. E tem um café servido aqui no hall do auditório. Obrigada, gente. Obrigada. É lá no fundo, não é na Havana, tá? É aqui lá no fundo aqui. Se quiser comprar na Havana, aí vocês têm que pagar.